30.000 guerreiros mongóis e 400 navios de guerra avançaram convencidos de que nada podia detê-los. Então, o impossível aconteceu. Como a frota mais poderosa do mundo pôde desaparecer em apenas algumas horas? Por que um império que havia conquistado meio planeta foi derrotado por um reino muito menor? E o que aconteceu naquele rio para que Kublai Khan renunciasse para sempre a invadir esta terra novamente? Sob águas tranquilas escondia-se uma estratégia silenciosa, onde o tempo e a natureza se transformaram em armas mortais. Fique, porque aqui não caiu apenas uma frota. Aqui, o mito da invencibilidade mongol foi quebrado para sempre. É o ano de 1288 depois de Cristo. Para Kublai Khan, imperador do império mais vasto que o mundo conheceu, o Vietnã não é apenas um território rebelde. É uma humilhação aberta. 2 vezes antes, seus exércitos tentaram subjugar aquele pequeno reino e 2 vezes falharam. Algo que jamais deveria acontecer a um mongol. Esta terceira invasão não é mais uma campanha. É uma questão de orgulho imperial. Kublai Khan dá uma ordem clara e brutal. Não haverá retirada. Não haverá clemência. O Vietnã deve ser apagado como exemplo para todos os povos que ainda acreditam que podem desafiar ao império. Para cumprir essa missão, ele escolhe Togan, seu comandante mais impiedoso, um homem forjado em campanhas de extermínio, acostumado a esmagar reinos inteiros sem piedade. A força enviada é colossal. 30.000 guerreiros veteranos, 400 navios de guerra avançando juntos como uma muralha flutuante de madeira e aço. Nunca antes uma frota mongol desse tamanho havia navegado por essas águas. Para Togan, a vitória é apenas uma questão de tempo. Os mongóis conquistaram a China, destruíram dinastias, reduziram cidades a cinzas. Um reino pequeno não pode resistir a tamanho poder. O plano é simples: avançar pelo rio Bac Dang, desembarcar tropas, tomar os centros estratégicos e arrasar o país por dentro. A frota garante suprimentos, mobilidade e domínio total do território. Sem ela, o inimigo estaria preso. Com ela, o Vietnã deveria cair em semanas. Mas enquanto a armada mongol avança com arrogância, na margem oposta, um homem observa em silêncio. Seu nome é Tran Hung Jao, general, estrategista e o único comandante que derrotou os mongóis, não uma, mas 2 vezes. Ele sabe que não pode vencê-los em combate direto. Ele sabe que seu exército é inferior em número, em força e em recursos. No entanto, ele também sabe algo que os mongóis ignoram completamente. Ele conhece cada curva do rio, cada maré, cada ritmo oculto da natureza. Ele entende que a frota mongol, tão poderosa em aparência, depende de um único fator para sobreviver: a água. E a água pode se transformar em uma arma. Enquanto Togan confia na força bruta e na reputação de invencibilidade mongol, Tran Hung Jao prepara algo muito distinto. Ele não busca uma batalha gloriosa. Busca uma aniquilação total. Uma derrota tão absoluta que o Império Mongol jamais volte. A terceira invasão já está em andamento. Os mongóis acreditam que desta vez nada pode dar errado. Eles não sabem que cada metro que avançam pelo rio os aproxima mais de uma armadilha projetada com paciência, conhecimento e uma precisão mortal. Tran Hung Jao compreendia uma verdade imutável. Enfrentar os mongóis em campo aberto seria um suicídio. Eles são mais numerosos, melhor armados e acostumados a vencer pela força bruta. Nenhuma muralha, nenhum exército convencional poderia detê-los. Por isso, sua estratégia não se baseia na força, mas no conhecimento absoluto do terreno. Durante anos, ele estudou o rio Bac Dang. Observa como sobe e desce, como as marés o transformam de um leito profundo e tranquilo em um leito traiçoeiro. Ele sabe exatamente quando a água cobre tudo e quando se retira com violência. Para Tran Hung Jao, o rio não é apenas um obstáculo natural. É uma arma esperando para ser usada.
A preparação começa meses antes de a frota mongol aparecer. Tudo é feito em segredo, à noite, longe de olhares curiosos. Milhares de estacas de madeira de ferro, a árvore mais dura da região, são cortadas com extrema precisão. Cada uma mede cerca de 4 metros de comprimento. Suas pontas são afiadas até se transformarem em lanças capazes de atravessar um casco de guerra. Essas estacas não são colocadas ao acaso. Elas são cravadas profundamente no leito do rio Bac Dang, formando uma floresta submersa de morte. Tran Hung Jao calcula cada distância, cada ângulo, cada posição. Ele sabe exatamente onde os navios inimigos ficarão quando a maré baixar. A armadilha não depende do caos, depende da exatidão. Mas as estacas sozinhas não bastam. O verdadeiro elemento decisivo é o tempo. Durante a maré alta, as estacas ficam completamente ocultas sob a água, invisíveis, indetectáveis. O rio parece seguro, profundo, perfeito para uma frota pesada. Durante a maré baixa, essas mesmas estacas emergem como presas de um monstro, atravessando tudo o que estiver sobre elas. Os mongóis desconhecem completamente esse comportamento. Eles vêm de terras distantes, de estepes abertas, de rios que não se comportam assim. Para eles, o Bac Dang é apenas mais uma via de acesso. Para Tran Hung Jao, é o centro exato de seu plano. Enquanto isso, o general vietnamita também prepara seus homens. Não lhes promete glória nem combates heróicos. Ele explica que eles deverão resistir, esperar e obedecer ao momento exato. Cada soldado sabe que um segundo de erro pode arruinar tudo. A disciplina é absoluta. A frota vietnamita, pequena e leve, tem um papel fundamental. Não foi projetada para enfrentar os mongóis, mas para atraí-los, para provocar sua arrogância, para fazê-los acreditar que o inimigo foge aterrorizado. Tran Hung Jao sabe que Togan não resistirá à tentação de persegui-los. Os mongóis sempre avançam, sempre atacam, nunca hesitam. Tudo está calculado: o rio, a maré, as estacas, os movimentos da frota e o momento exato do ataque. Não é uma estratégia improvisada. É o resultado de anos de observação e de uma compreensão profunda da natureza. Quando a frota mongol entra no Bac Dang, Tran Hung Jao já não precisa rezar. Só precisa esperar. O rio fará o resto. A frota mongol avança rio acima com total confiança. Da proa de seu navio-chefe, Togan observa o Bac Dang e não vê perigo algum. A água está alta, profunda, tranquila. Não há sinais de armadilhas, não há defesas visíveis, não há frota inimiga capaz de se opor ao seu poder. Tudo indica uma vitória rápida. Nesse momento, a pequena frota vietnamita aparece de repente. Apenas 30 navios leves, rápidos, claramente inferiores. Para os mongóis é uma visão quase ridícula. Não parecem uma força de combate, parecem uma retirada desesperada. Togan não hesita, ordena a perseguição imediata. Para ele, destruir essa frota é apenas o primeiro passo antes de arrasar o resto do reino. Os navios vietnamitas avançam rio acima, mantendo sempre a distância justa. Não se afastam demais, não se aproximam o suficiente. Avançam como uma presa provocando o predador. Os mongóis os seguem sem suspeitar de nada. Cada metro que percorrem os afasta da segurança do mar e os introduz mais profundamente no coração do rio. Tran Hung Jao observa da margem. Não precisa gritar ordens. Tudo está acontecendo exatamente como ele planejou. Calcula o tempo com a precisão de um relógio. Sabe que a maré começará a baixar em questão de minutos. Os navios mongóis estão exatamente onde devem estar, alinhados sobre a floresta de estacas ocultas sob a água. O sinal finalmente chega. Os navios vietnamitas giram bruscamente e retornam rio abaixo, em alta velocidade. Para os mongóis, é uma confirmação de sua superioridade. Acreditam que o inimigo entrou em pânico. Ordenam acelerar a perseguição, fechando ainda mais a distância entre suas próprias embarcações.
Então o rio começa a mudar. No início, é imperceptível. O nível da água baixa lentamente, quase de maneira invisível. Os mongóis não prestam atenção. Continuam avançando, convencidos de que a vitória está a segundos de distância. Mas o Bak Dang não perdoa a arrogância. O primeiro navio mongol atinge uma estaca. O impacto é brutal. A madeira de ferro atravessa o casco como se fosse papel. O navio para bruscamente. Os guerreiros a bordo gritam, confusos, sem entender o que aconteceu, antes que possam reagir. Outro navio colide, e depois outro. A maré continua baixando. As estacas emergem uma após a outra, revelando a floresta mortal que estava oculta. Os navios mongóis ficam cravados, imóveis, atravessados de lado a lado. Não podem manobrar, não podem recuar, estão presos. O rio se transforma em um campo de espetos gigantes. Os cascos se rompem. A água entra em borbotões. Os homens caem no rio apenas para serem empalados por estacas invisíveis sob a superfície. O som é infernal. Madeira quebrando, metal retorcendo, gritos de terror misturados com a água. Togan observa o desastre de seu navio-chefe. Ordena recuar, mas é tarde demais. Os navios estão muito juntos. Não há espaço para manobrar. A cada segundo que passa, mais estacas são expostas. A armadilha se fechou completamente. Nesse instante, os arqueiros vietnamitas aparecem em ambas as margens. Milhares de flechas começam a cair sobre os navios imobilizados. Os mongóis tentam se defender, mas estão presos. Seus próprios navios se tornaram tumbas flutuantes. O rio Bak Dang, tranquilo minutos antes, transformou-se em uma arma perfeita. Não foi a força que derrotou a frota mongol. Foi o tempo. Foi a natureza usada com inteligência. E os mongóis acabaram de descobrir isso, tarde demais. A maré atinge seu ponto mais baixo e o desastre se torna irreversível. Os navios mongóis ficam suspensos, atravessados por estacas que agora emergem completamente do leito do rio. Alguns cascos estão partidos em dois, outros ardem sem controle. O Bak Dang se torna um cemitério flutuante. A frota mais poderosa do mundo está imóvel, indefesa, presa por troncos de madeira. De ambas as margens, os arqueiros vietnamitas intensificam o ataque. Milhares de flechas caem sem pausa sobre os navios cravados. Atravessam armaduras, carne e madeira. Os mongóis tentam se cobrir, mas não há refúgio possível. Não podem manobrar, não podem avançar, não podem fugir. Cada navio é uma armadilha mortal. Os navios leves vietnamitas retornam ao combate. Já não fogem. Movem-se com facilidade entre as estacas. Conhecem cada passagem segura do rio. Lançam flechas incendiárias contra os cascos inimigos. O fogo se propaga rapidamente. A madeira seca arde, as chamas saltam de nave em nave. A fumaça cobre o rio e o ar se enche de gritos. Muitos guerreiros mongóis saltam na água para escapar do fogo. Mas o rio está semeado de estacas. Ao caírem, são empalados. A morte os espera tanto na água quanto nos navios. Não existe saída. O Bak Dang se tinge de vermelho. Togan tenta manter o controle. Seu navio-chefe ainda permanece relativamente intacto. Ordena virar. Busca uma rota de fuga. Mas o rio é estreito e as estacas o cercam por todos os lados. O navio atinge uma, depois outra. O casco se abre. A água entra com violência. Até o comandante mongol compreende que a situação é desesperadora. A maré continua baixando. A cada segundo, mais estacas são expostas. Os navios ficam pendurados no ar, atravessados como insetos em um quadro. Alguns afundam lentamente. Outros ficam imóveis, transformados em plataformas de morte. Os corpos flutuam, se amontoam, são arrastados pela corrente. A superioridade mongol desaparece por completo. Não há formação, não há ordens que possam salvá-los. A arrogância se transforma em pânico.
A reputação de invencibilidade se quebra em silêncio, afogada em um rio estrangeiro. Quando o ataque termina, a cena é devastadora. Dos 400 navios que entraram no Bac Dang, apenas uns 30 conseguem escapar, gravemente danificados. 30.000 guerreiros começaram a invasão pelo rio. Menos de 5.000 saem com vida. A maior frota de guerra do Império Mongol foi aniquilada em uma única tarde. Tran Hung Jao observa da margem. Não celebra, não levanta a voz. Olha para o rio coberto de destroços, de sangue e de morte. Sabe que esta vitória não é um fim, mas um ponto de inflexão. Os mongóis aprenderam uma lição que jamais esquecerão. E ainda assim, a guerra não terminou. Os poucos mongóis que conseguem escapar do rio chegam à margem exaustos, cobertos de sangue e água. Não celebram ter sobrevivido. Seus rostos estão vazios. Viram algo que nenhum guerreiro mongol havia visto jamais: a destruição total de sua frota. Togan desembarca com a mandíbula cerrada. A derrota é absoluta, mas ele ainda conserva um exército em terra. 20.000 homens continuam acampados a uns 30 quilômetros de distância, sem navios, sem suprimentos adequados e presos em território inimigo, mas ainda vivos. Para Tran Hung Jao, a aniquilação da frota foi apenas o primeiro ato. Ele sabe que o exército mongol, privado de apoio naval, será obrigado a se retirar por terra. E em terra, as regras mudam. Não haverá batalhas frontais. Não haverá confrontos gloriosos. Começará uma guerra lenta, invisível e devastadora. Naquela mesma noite, ele convoca seus generais. A ordem é clara: perseguir, hostilizar e desgastar o inimigo sem descanso. Transformar a retirada em uma agonia. Nada de choques diretos. Nada de confrontos abertos. Na selva, nos arrozais e nas montanhas, os mongóis deixarão de ser caçadores e se tornarão presas. Ao amanhecer, Togan ordena a retirada. Seus homens avançam em colunas compactas. Levam feridos, provisões limitadas e uma moral quebrada. Cada passo é tenso. Sabem que estão sendo observados. A selva é silenciosa, mas não está vazia. A primeira emboscada chega ao meio-dia. Flechas caem das árvores, dos arbustos, de nenhuma parte visível. Os mongóis levantam seus escudos, tentam responder, mas o inimigo já desapareceu. 10 homens caem. A coluna continua avançando com menos soldados e mais medo. À noite, o terror não os abandona. Os ataques nem sempre visam matar. Às vezes, apenas buscam quebrar. Tambores ressoam na escuridão por horas. Não há assalto. Não há inimigos visíveis. Apenas ruído, tensão e a certeza de que o perigo está próximo. É guerra psicológica e funciona. No terceiro dia, os mongóis encontram um povoado aparentemente abandonado. Há arroz, frutas, água fresca. Togan grita ordens para que não toquem em nada, mas a fome é mais forte. Alguns comem. Minutos depois, começam os vômitos, as convulsões. A comida estava envenenada. Outros 20 homens morrem entre espasmos. O desespero se espalha. As emboscadas se intensificam. Guerreiros vietnamitas se infiltram à noite no acampamento mongol, degolam sentinelas, incendeiam provisões e desaparecem antes que alguém reaja. Os mongóis acordam rodeados de cadáveres de seus próprios companheiros. Ninguém viu nada. Ninguém ouviu nada. A paranoia se apodera do exército. Os soldados desconfiam das sombras, do vento, até de seus próprios reflexos. O medo os consome. Não estão lutando contra um exército visível, mas contra um inimigo que aparece e desaparece à vontade. Togan compreende que está perdendo o controle. Ordena acelerar a marcha. Devem alcançar a fronteira o mais rápido possível. Mas cada quilômetro é um calvário. Pontes destruídas. Caminhos bloqueados. Rios impossíveis de cruzar sem barcos. Cada obstáculo atrasa a retirada e cada atraso significa mais mortos. No quinto dia, a coluna mongol reduziu-se à metade.
Menos de 5.000 homens continuam de pé. Muitos estão feridos, doentes ou à beira do colapso. Já não parecem conquistadores. Mal conseguem segurar suas armas. A selva os devorou vivos. Tran Hung Jao recebe relatórios constantes. Ele sabe que os mongóis estão quebrados, mas ainda são perigosos. Se conseguirem se reagrupar ao cruzar a fronteira, poderiam voltar. Ele não pode permitir. Dá a ordem final. A retirada deve terminar aqui. O ponto escolhido para encerrar a retirada mongol é um desfiladeiro estreito, conhecido como Ham-Tu. 2 paredes de rocha se elevam como mandíbulas de pedra. O caminho entre elas é tão apertado que mal cabem 3 homens andando lado a lado. É o único passo possível para a fronteira. Não há rotas alternativas. Para os mongóis, atravessá-lo não é uma opção, é uma obrigação. Tran Hung Jao sabe disso, e por isso concentra suas forças ali. 3.000 guerreiros vietnamitas se escondem nas alturas, imóveis, silenciosos, confundidos com a vegetação. Eles esperaram dias por este momento. Aqui não haverá retirada. Aqui, a invasão terminará. Os exploradores mongóis chegam primeiro. Observam o desfiladeiro com cautela. Procuram sinais de emboscada. Não veem nada. Apenas rocha, lama e silêncio. Voltam com Togan e garantem que o caminho está livre. Togan não confia totalmente. Ele sabe que é uma armadilha. Mas contornar o desfiladeiro significaria dias adicionais de marcha. Seus homens não resistiriam. Ele não tem alternativa. Ordena avançar. Os primeiros centenas de soldados atravessam sem incidentes. Depois, 1.000. Depois, 2.000. Por um instante, Togan acredita que talvez a sorte tenha mudado. Talvez o inimigo não tenha conseguido interceptá-los. Talvez eles sobrevivam. Mas quando metade do exército está presa entre as paredes de rocha, Tran Hung Jao dá o sinal. O inferno se desencadeia. Do alto, enormes rochas começam a cair. Rolam com violência pelas paredes do desfiladeiro, esmagando corpos, quebrando ossos, transformando homens em massa irreconhecível. O estrondo é ensurdecedor. Os mongóis gritam, tentam fugir, mas o espaço é muito estreito. Não há para onde correr. Depois chegam as flechas. Milhares delas descem das alturas. Os arqueiros vietnamitas disparam sem pausa. Os mongóis estão presos embaixo, sem cobertura, sem escape. Os escudos não servem contra ataques de cima. Caem por dezenas, por centenas. A coluna se desintegra. O pânico se apodera dos sobreviventes. Alguns tentam avançar, outros recuar. Todos morrem do mesmo jeito. Togan observa da entrada do desfiladeiro. Se entrar, morre. Se recuar, abandona seu exército. A única opção que lhe resta é avançar. Ordena o ataque. Os guerreiros vietnamitas descem das alturas. Já não atacam à distância. Agora é combate corpo a corpo. Espadas, lanças e machados chocam-se em um espaço reduzido, escorregadio por causa do sangue e da lama. Os mongóis lutam com desespero, mas estão exaustos, feridos, quebrados por dias de emboscadas. Togan luta em meio ao caos. Sua espada corta, bloqueia, resiste. Mas para cada inimigo que derruba, outros 3 o cercam. Ele está sangrando. Sua armadura está amassada. Sua respiração é irregular. Sabe que vai morrer ali, longe de seu império, derrotado por um povo que deveria cair em semanas. Um comandante vietnamita abre caminho até ele. Não trocam palavras. Não são necessárias. Chocam-se 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O metal canta. As faíscas voam. Mas Togan é mais lento, mais fraco. A lança atravessa sua defesa e se afunda em seu peito. Togan cai de joelhos. Olha para o céu por um instante. Depois cai para a frente. Seu corpo fica imóvel na lama. Quando os últimos soldados mongóis veem seu comandante morto, algo se quebra dentro deles. Deixam cair as armas. Alguns tentam fugir. Não há escape. São cercados e eliminados um por um. Ao cair do sol,
O desfiladeiro de Hamtu está coberto de cadáveres. A invasão terminou. A notícia da destruição total da frota e da aniquilação do exército terrestre se espalha rapidamente. Os poucos mongóis que conseguem cruzar a fronteira para o território chinês não parecem soldados. Caminham como sombras, feridos, traumatizados, incapazes de falar. Dos 30.000 homens enviados ao Vietnã, apenas algumas centenas retornam com vida. É a pior derrota militar na história do Império Mongol. O relatório chega finalmente à corte de Kublai Khan em Dadu. O imperador ouve em silêncio, não grita, não castiga, mas a humilhação é profunda. 3 invasões, 3 fracassos. Um pequeno reino derrotou o império mais poderoso do mundo, não uma, mas 3 vezes. A reputação de invencibilidade mongol, sua arma mais temida, foi quebrada. Os generais discutem, procuram culpados, apontam para Togan, para a geografia, para o clima. Mas a verdade é evidente. Não foram derrotados pela força, mas pela inteligência, pelo conhecimento do terreno e por uma vontade inabalável de resistir. Kublai Khan compreende isso. Uma 4ª invasão apenas significaria mais perdas, mais humilhação. Naquela mesma noite, ele ordena cancelar qualquer nova tentativa de conquista. O Vietnã fica fora do alcance mongol para sempre. No Vietnã, a notícia chega meses depois. O povo celebra, mas a alegria é amarga. 3.000 guerreiros vietnamitas morreram em emboscadas e combates. 3.000 famílias choram seus mortos. O imperador ordena construir templos em sua honra. Seus nomes são gravados em pedra. Não como soldados anônimos, mas como homens que salvaram uma nação. Tran Hung Jao não celebra a vitória. Ele se retira da vida militar. Venceu todas as guerras que travou contra os mongóis, mas está cansado. Demasiada sangue, demasiada morte. Dedica seus últimos anos a escrever e ensinar. Deixa por escrito suas estratégias, as estacas no rio, a guerra de guerrilha, o uso do tempo e da natureza como armas. Seus textos são estudados por séculos. As estacas permanecem cravadas no leito do rio Bac Dang. Ninguém as retira. Tornam-se um monumento silencioso. Os pescadores aprendem a navegar ao redor delas. Contam a seus filhos a história do dia em que o rio devorou os mongóis. Com o tempo, a madeira apodrece, mas a lenda não morre. No desfiladeiro de Hamtu, a vegetação cresce sobre os ossos dos invasores. Os aldeões evitam o lugar. Dizem que é amaldiçoado, que os ecos da batalha ainda ressoam à noite. É um lembrete permanente do que acontece quando um império subestima um povo decidido a não se render. Tran Hung Jao morre anos depois, rodeado de respeito. Seu funeral é multitudinário. Soldados, camponeses e monges acompanham seu corpo. Não é enterrado como um general, mas como um guardião da nação. Sua tumba se torna lugar de peregrinação. O Vietnã sobrevive. Pequeno, resiliente, indomável. Demonstrou que não precisa ser o mais forte para resistir. Só precisa ser o mais inteligente e o mais decidido. O Império Mongol, com o tempo, se fragmenta e desaparece. Mas a lição do rio Bac Dang permanece, porque naquele dia não foi um exército que derrotou um império. Foi a vontade de um povo transformada em estratégia.